Pessoal, já falamos aí sobre inflação, como ela interfere na administração e no crescimento do patrimônio familiar. Falamos aí sobre indicadores econômicos, como você deve fazer para utilizá-los como apoio à tua tomada de decisão. E agora vamos falar um pouquinho a respeito dos alicerces, das fundações da administração e do aumento, né, do patrimônio familiar. Quando a gente fala de alicerce, fala de fundação, o que quer dizer? Vamos tomar como exemplo um prédio, né? Quanto maior a estrutura, quanto melhor o alicerce daquele prédio, quanto melhor a fundação, mais segurança nós temos que aquele prédio vai poder ser muito seguro 15, 20, 25 anos para frente, né? Quando a gente fala de administração de patrimônio familiar, as fundações dele, a fundação do patrimônio familiar é muito importante. Por quê? Porque ela vai garantir como é que você vai estruturar que o teu patrimônio familiar ele possa crescer e se perpetuar através das gerações. Então, o que a gente pode entender como a fundação do patrimônio familiar? A fundação do patrimônio familiar nada mais é do que como você vai estruturar, né, os teus bens para que você possa tomar proveito no futuro. Então, por exemplo, uma família ela não pode se preocupar em investir na bolsa de valores antes de ter uma boa reserva de emergência. E aonde que nós vamos ter a boa reserva de emergência? Em títulos públicos. Porque o título público você consegue se proteger e tirar proveito dos diversos ciclos econômicos. Ciclos de aumento de taxa de juros e ciclos de queda de taxa de juros. Então, na minha opinião, o alicerce, a fundação do patrimônio familiar estão nos títulos públicos. Após os títulos públicos, você vai ter os imóveis das famílias. Os imóveis, eles têm uma grande importância porque eles são investimentos de raiz. O que na economia, na administração de empresas, nós chamamos de investimentos de raiz? Aqueles investimentos que te protegem em épocas de ciclos inflacionários muito altos. Porque os imóveis, praticamente, eles garantem a correção do processo inflacionário ao longo do tempo. Obviamente, como eu já falei aqui, a gente tem o problema da depreciação dos imóveis, né? Quanto mais antigo o imóvel, mais você gasta em manutenção e maior é a depreciação. E menos ele rende através do tempo. Mas ele é, na minha opinião, o segundo alicerce, porque você está automaticamente, em termos, protegido da inflação, tá? E você pode utilizar o teu imóvel para montar uma boa estrutura de capital para o teu próprio patrimônio familiar. Porque lá na frente, numa eventual problema na tua família, numa eventual falta de recurso, você pode dispor desse imóvel para conseguir um dinheiro com uma taxa de juros muito baixa. Então, vamos recapitular. Quais são os fundamentos, os alicerces da estrutura patrimonial familiar? Primeiro seria a reserva financeira, né? A reserva de emergência. Isso daí, na minha opinião, precisa ser alocado em títulos públicos para que você possa se proteger e tomar proveito dos ciclos econômicos, né? Dos ciclos de alta e queda das taxas de juros. E, em segundo lugar, os imóveis, tá? É isso aí, espero que eu possa ter ajudado um pouquinho nessa reflexão e na próxima semana nós vamos falar aí a respeito de como a gente consegue utilizar os títulos públicos para aumentar e se alavancar para aumentar o patrimônio familiar. Um grande abraço.